Você falou aí bastante de, minha resina não dura. Quanto tempo que é para uma resina durar? Boa, fantástica. Você sabe que quando eu me formei, meus professores falavam, uma estação de resina vai durar 7 anos. Sério isso, real. Tinha um número. Real, tinha um número. Sete E anos. tinha base isso? Ou era achismo? Não, era meio... Depois ela vai precisar de algum tipo de reparo, ela vai precisar de algum tipo de Entendi. intervenção. Não significa que ela soltava, descolava ou quebrava, mas significa que ela precisaria de algum tipo de manutenção depois de 7 anos. Entendi. O tempo me mostrou o seguinte e me levou a estudar sobre longevidade de resina composta, né? No meu caso, dei muito polimento. E entendi que o comportamento da resina composta é absurdamente diferente, dependendo de vários fatores que você domina nesse processo. Eu acho que o fator de longevidade, Amanda, eu enxergo basicamente 3 fatores de longevidade. O procedimento adesivo, a fotoativação e o acabamento e polimento. Por quê? Por que os 3, né? Por que isso? Porque os fatores de falha que os artigos trazem é descolamento ou manchamento de margem. Provavelmente advém de protocolos adesivos. Alteração de cor, que está muito relacionada a acabamento e polimento. Fratura, que está muito relacionado à fotoativação. Então eu consigo olhar assim esse cenário e falar, cara, acho que provavelmente as coisas que mais falham, que os artigos trazem assim, é a restauração quebrar, descolar, manchar, pigmentar ou alterar a cor. E isso está relacionado à adesão, fotoativação e acabamento polimento. Então, quanto tempo vai durar uma resina é aquela resposta que eu odeio, depende. Depende. Aquela resposta A que não gente responde nada. Odeio, não responde nada. Quando eu falo depende, eu me sinto inútil. Sério, eu me sinto inútil. Quando alguém me pergunta uma coisa, eu falo depende. Eu falo, cara, depende. Mas é real, né, Bruno? Mas depende. Infelizmente, Real, agora a resposta é depende. Mas vamos pegar assim, ó, Bruno, eu vou mudar a minha pergunta agora. Mudou o entrevistador. Obrigado, Bruno, Amanda. Vambora. Vamos deixar o Quanto Bruno tempo uma restauração bem feita poderia se manter na boca? Aí eu vou ter que ir para a literatura. Paulo Rodolfo. Paulo Rodolfo, que passou por aqui, né? aí. Sim, deu uma entrevista pra gente fantástica. Sem Corre lá. estar com o melhor fotoativador, sem ter os adesivos mais tecnológicos que a gente tem hoje, sem ter as resinas de altíssimo padrão como a gente tem hoje, mostrou uma longevidade considerável em restaurações em dentes posteriores, como a resina, que era Herculite Classic, ou era... Qual que era a outra que ele utilizou? Herculite Classic e... Não sei se é Carisma, mas enfim, microhíbridas convencionais, e que mostram uma taxa de sucesso das resinas compostas que podem chegar a 27, 25, 30 Caraca, anos. velho. Isso significa que ela está igualzinho quando você fez? Não. Mas significa que ela é capaz de exercer função e que não há nenhum tipo de patologia associada. Então, isso pode Massa. ser considerado sucesso. Total. Não, eu considero insucesso a pigmentação marginal. Então tudo bem, talvez teria uma longevidade menor. Mas se não tem patologia associada, se tem adaptação e se está mastigando, Tá valendo. tá valendo. Eu quero só isso? Não, eu quero muito mais do que isso. Mas isso é o mínimo suficiente para essa restauração poder permanecer em boca. Então eu te diria que é possível durar 30 anos. Olha isso. Muito legal. Com tecnologia de quase 30 anos atrás. Sabe o que é o mais louco? Fui dar uma aula em Passo Fundo, um evento organizado pela professora Simone Alberton. Simone Alberton, autora de livro, uma clínica fantástica, professora de altíssimo nível. Organizou um evento e falou para mim, Bruno, eu queria que você viesse aqui no meu evento da aula. A gente fez uma amizade e ela me fez esse convite. Eu falei, poxa, eu tô dentro. Ela falou, qual é o tema da sua aula? Pensei, cara, vou falar de longevidade. Falei, Simone, vou falar de longevidade com resina composta. Coloca aí como obter longevidade. Vai ser o título da minha palestra. Ela falou, fechado. Cheguei para dar minha aula. Quem estava sentado na primeira cadeira? Paulo Rodolfo. Quando eu cheguei, Paulo Rodolfo estava sentado na primeira fila. Eu fui lá nele, dei um abraço nele. Falei, Paulo Rodolfo, eu tô constrangido com a sua presença. Porque a primeira vez que você fez uma restauração, tem quase a minha idade. Ele falou assim, preocupa não, tem mais que a sua idade. Porque a primeira vez que eu fiz tem 40 anos, você não tem 40? Eu falei, pô, é verdade, cara. Eu falei, não, mas assim, quer dizer que como é que eu vou falar de longevidade para você, que é o cara que tem o artigo publicado de acompanhamento clínico mais longo da literatura? Que top. Eu tô, cara, não sei o que eu vou falar, eu tô travado aqui agora. Ele olhou pra mim e falou assim, Bruno, e sabe por que eu estou aqui?
E é assim, cara, quem conhece Paulo Rodolfo sabe a elegância dele, Ele né? é um fofinho. Sabe a elegância, Paulo né? Rodolfo, faz coração pra ele. Ai, Ó, vou fazer faz pro Paulo. coração. Ô, Rodolfo, você é foda. Que isso. Paulo Rodolfo falou assim, sabe por que eu tô aqui? Porque eu fiz coisas no passado que deram muito certo, mas eu vejo que sempre tem aonde melhorar. Então eu tô aqui para ver o que vocês têm estudado, o que tem de novo, para o que eu já fazia bem ser melhor ainda. Que ensinamento. Cara, quando ele falou aquilo, ele me acalmou, acalmou meu coração, cara. E você deu a aula E eu dei a aula em sossegado. paz. Sabe qual que é a frase que não quer evoluir? Eu faço assim no meu consultório há 20 anos e dá certo. Cara, desculpa, essa Cara. frase de você que não quer evoluir, você não quer andar pra frente. Você não tá vendo que você sempre pode melhorar um pouco. Porque se fosse assim, pra que você criou então o avião de turbina? Não ficou só Supersônico. na hélice? Os dois levavam ao mesmo lugar, não era? Exatamente. Por que se criou a direção elétrica, se direção hidráulica já era macio? Exatamente. Por que se criou? Quantas coisas no mundo deixariam de ser criadas se a pessoa que criou tivesse pensado: ah, já tá bom, deixa assim mesmo, já tá funcionando. Eu fiz lá atrás e continua dando certo. Não ia ter aprimoramento no mundo, cara. Entra naquela situação, né? Quem é o melhor, o profissional com experiência ou o atualizado? Cara, o experiente, ele é o cara top. E ele é melhor ainda se ele tiver atualizado, né? Perfeito, cara. As duas coisas têm que andar junto, né? Simples assim. É isso aí. Respondi sua pergunta, mano. Respondeu. Muito obrigada. Mas agora tem o outro. Só aula. só pergunta aula. brava. É, Pessoal, e não eu- adianta olhar no script, não, cara. Esse que tá na podcast se cabeça encerra aqui. dela. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Mandinha só vai no gogó. Se Ela não é for pra foda. ser assim, a gente nem faz É podcast. isso aí. É verdade, é verdade. Primeira vez que a Amanda me cumprimenta no podcast, cara. Tô feliz, cara. Não, cara, hoje eu tô vendo que a relação de vocês, assim, ao longo do dia tá melhorando. Tá né? melhorando, cara. Eu tô dando moral pra ela, né? Apesar dela não Aos cortar. pouquinhos eu deixo o Silvinho falar, a gente vai melhorando a relação. Mas você falou aí que então eu posso dizer pro meu paciente que a resina pode durar até 30 anos. Pode. Só que a maioria dos dentistas não vê isso, não. É. Pelo menos é isso que eu percebo das pessoas que conversam comigo. Faz ali a faceta mancha. A margem está pigmentando. Polimento não está durando. O paciente está reclamando. O que esse dentista está fazendo de errado? Cara, é difícil a gente listar todos os fatores aqui, né? Mas eu entendo que o desempenho, o principal fator de longevidade, na minha opinião, assim, apesar dos três que eu citei, existe um fator que junta os três, traz eles junto aqui e fala: vem pra cá vocês três que eu vou ensinar vocês, que vocês são tudo mirim. Que é a manutenção. Não é? Porque olha só, o cara quando faz manutenção, ele vai pegar a resina que ele não fotoativou da melhor maneira e que era fator de longevidade, mas ele vai manter ela mais vezes polindo. Vai dar um trampo do caralho, desculpa, mas dá muito trampo. O cara ficar direto repolindo aquilo ali, não compensa, ele deveria ter feito certo. Mas ele consegue aumentar a vida daquela resina desse jeito. Então, quando você traz o paciente para dentro do seu consultório, você acompanha ele, e aí você precisa de sistematizar sessões de manutenção. Você ter periodicidade de manutenção bem definidas. Eu tenho uma sugestão, se eu puder dar essa sugestão agora, abrindo um parêntese, Fica à vontade. eu falo para meus pacientes que eles são promovidos. Como assim são promovidos? Terminei um caso de resina de canino a canino, por exemplo. A primeira vez que eu marco esse paciente, depois que está pronto, prontinho, 100%, polido, proximal bem acabado, tudo 100%. O paciente está de alta. Eu marco ele a primeira vez com 21 dias. Com 21 dias, 3 semanas depois, ele vem. Sabe o que eu vou ver com 21 dias, Amanda? Se esse cara consegue higienizar. Porque ele não tinha resina no dente. Ele não tinha uma interface. Ele nunca escovou em cima de resina e uma interface com dente. Então eu vou verificar se esse cara está higienizando bem. Eu vou conferir como está a oclusão dele. Porque de repente eu devolvi guia. O músculo dele ainda está se acostumando com aquela nova posição. Talvez a guia dele está um pouquinho alterada em relação ao ajuste final que eu fiz. Então confiro higienização e guia. Aí beleza. Aí eu falo para ele: cara, tudo ok. Você está higienizando legal. E as suas guias eu já conferi ou ajustei novamente. Você vai voltar daqui a 3 meses. Aí ele volta daí a 3 meses. Geralmente com 21 dias está tudo bem ok. Aí quando volta com 3 meses, começa a separar o joio do trigo ali, sabe? Esse paciente volta depois de 3 meses, e aí eu começo a identificar quem é o paciente que não conseguiu se manter motivado, higienizando bem, como ele veio com 21 dias. Aí eu falo: cara, tá vendo aqui, ó, tá acumulando uma matéria, tá vendo essa massinha branca, chama matéria alba, é uma placa de bactéria. Conversa com ele, sabe? Então, você tá passando fio dental errado, vamos revisar? Aí eu educo ele novamente. Aí eu falo: bom, como você veio para essa sessão e a gente teve sinais
de má higienização ou sinais de acúmulo de placa em alguma região que talvez não estava tão bem polida. Ou essa resina está envelhecendo rápido e estava bem polida, mas eu observei que algumas regiões acumularam placa, ou seja, o envelhecimento precoce dela existe. Aí eu falo para o meu paciente, cara, você não foi promovido para o paciente que vem uma vez a cada 6 meses. Você é o paciente de 3 meses. Aí ele vem depois de 3 meses de novo. Aí quando ele volta, eu olho e falo, olha que beleza. Cara, você está higienizando bem, fio dental, está tudo ok. E aqueles sinais de envelhecimento precoce, que a gente identificou que era a sua dieta, por exemplo, foram controlados. Então você veio com 3 meses e eu não tenho nada para fazer na sua boca. O que isso significa? Você foi promovido. Você é o paciente de 6 meses. Aí ele virou o paciente de 6 meses, e aí depois ele vem de 6 em 6. Dificilmente ele vai virar o paciente de 9 meses, dificilmente. Mas quando ele vem de 6, eu falo para ele, eu consigo identificar muito rapidamente que existe alguma coisa envelhecendo e controlar isso antes dele piorar. Porque o que eu não quero? Eu não quero intervir passando algum tipo de abrasivo. Eu quero só repolir, eu só quero devolver brilho. Eu não quero ter que vir nas etapas iniciais de polimento, eu não quero ter que passar um disco abrasivo. Ponta diamantada, eu não quero nem olhar para o lado dela, não quero nem a multilaminada. Eu quero devolver brilho. Se eu mantiver meu paciente sempre vindo só para devolução de brilho, é uma situação muito linda. Porque esse paciente, aquela resina está durando na boca dele. Hoje o Igor veio aqui hoje, né? Fiz resina no Igor, né? E ele falou, cara, o meu tem 18 meses, não dei manutenção e tá tudo ok. Eu falei, cara, que bom. Sinal que a gente fez tudo certo, mas sinal que você também higieniza bem e não tem nenhum tipo de hábito deletério para sua resina. Tá fazendo a parte dele. O que é hábito deletério? Escovação, tipo de escova, tipo de pasta de dente, dieta. O que envelhece dente, envelhece resina. A manutenção do paciente tem que ser individualizada. Individualizada significa individualizada para o que eu fiz na boca dele, para a resina que eu utilizei, para o fotoativador que eu utilizei, para a maneira como eu fiz, e individualizada para o perfil dele, que é diferente. Quando fala individualizada, fica parecendo que, assim, que é pessoal para o paciente. Sim, é um pouco pessoal para o dentista também. Porque o dentista, às vezes, cometeu algum erro durante o procedimento. E está tentando reparar. Então, é individualizada para a maneira que foi feita. Porque é claro que existem situações críticas. É claro que, às vezes, naquele momento que estava indo tudo bem, entrou uma saliva quando você não queria, e a restauração não atingiu o máximo que ela poderia atingir. Cara, não tem problema. Eu preciso manter esse paciente agora no meu consultório para conseguir acompanhar e tirar o melhor daquela situação e saber quando intervir. Talvez seja imediato, talvez dê para acompanhar. Show. E eu acho que, nossa, Bruno, eu achei esse insight sensacional. Porque a gente fala muito, né, que resina depende do profissional que está fazendo, do material que está utilizando, mas depende do paciente. E aí você passa a controlar o fator paciente. Você não controla, mas pelo menos você consegue auxiliar nesse processo. E ele entende assim. Eu falo, cara, é tipo é uma promoção. Você não pode ser o paciente. Vou dar um exemplo clássico. Meu sogro veio aqui na Visagem, a gente fez as restaurações dele. E ele tinha perda de dimensão vertical, por desgaste, por perda de esmalte, devido a lesões não cariosas múltiplas nos dentes anteriores e posteriores. Então, nós fizemos todos os dentes em resina composta. E aí, beleza. Acontece que tudo que levava ele até a perda de esmalte não foi controlado. Ele tem uma gastrite que continua presente, que ele tenta controlar, mas que nem sempre funciona, tem períodos piores, períodos melhores. Os hábitos de escovação dele, por mais que a gente tenta melhorar, ele ainda está treinando para ter hábitos menos deletérios para a resina dele. Então, ele é o paciente que não foi promovido. Eu falo assim, ó, meu sogro, você não foi promovido, você está no paciente que ainda tem que vir mais vezes para a gente não deixar ela envelhecer. Porque depois que ela envelheceu, precisar de intervir, começou a ser remendo, reparo. Vocês conhecem o José Roberto Moura, né? José Roberto Moura. José Roberto Moura tem uma experiência gigante com resina. É um cara que trabalha com microscopia há mais de 30 anos. Caraca. Nossa, tá aí um cara para vocês trazerem no podcast. Ó, fantástico, Boa, Zé. Talvez a gente até tenha entrevistado ele. É, nesse momento, né? É, provavelmente. O Zé Roberto Moura, conversando com ele um dia, e ele falou, Bruno, eu percebo que as minhas resinas, quanto mais eu preciso intervir, mais ela diminui o tempo de perda de brilho. Tipo assim, ó, se eu precisei desgastar a última camada, e antes ela estava perdendo brilho uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 9 meses, ela vai reduzir para 5 meses, para 3 meses, para 2 meses. Então, quanto menos eu toco, melhor. Sabe aquela vontade do dentista de, não, vim aqui, vou repolir, eu quero deixar perfeito. Não, não, não. Precisa repolir. Se não precisa, deixa quieto. Vamos intervir quando precisa.